E nesse espaço, o professor Salésio D'Agostinho. Professor, obrigado pela sua presença uma vez mais. Estamos à disposição. Tá, tranquilo. O Jerônimo Casagrande, que é daqui de Porto Alegre, fez uma questão aí pela internet, pelos teus contatos. O que fazer para distribuir os lucros sem que haja incidência do imposto de renda na pessoa dos seus sócios, se a empresa optar em pagar o imposto de renda pelo lucro presumido? E aí? Muito bem, veja só. Jerônimo, lucro presumido é um regime tributário, ok? Então, a pessoa jurídica ela tem opções para pagar o imposto de renda, né? Ou é através do lucro real, ou através do lucro presumido, ou através do simples, né? Ou através mesmo do lucro arbitrário. Então, o empresário escolhe a forma que ele quer pagar o seu imposto de renda. Evidentemente que ele vai optar pela melhor opção. É isso? O lucro real é o resultado efetivo gerado através de todos os atos que ele for praticar, né, ou que ele praticou. É isso? O lucro presumido, como o próprio nome diz, é uma presunção. O Estado, né, o governo, a União, estabelece que, de acordo com a atividade desenvolvida pelo agente econômico, né, estabelece um percentual sobre o faturamento, que é a presunção do lucro, né? E de acordo com a atividade que ele está desenvolvendo, a presunção, então, é estabelecida na lei. Então, pela presunção, então estabelece lá que revenda de combustível, o lucro presumido é de 1,6%. Na atividade de comércio e indústria, o lucro presumido é 8%. Nos serviços de locação de bens e imóveis é de 32%. Enfim, de modo geral, essa é a regra. Ou seja, o Estado estabelece o lucro máximo que o agente econômico vai pagar, né, de acordo com a atividade que ele desenvolve. Muito bem, se no lucro real for maior que a presunção, evidentemente que ele vai optar pela presunção. E aí surge um problema, é o seguinte, bom, então, se eu tenho o lucro presumido, eu posso distribuir o lucro presumido aos sócios, né, sem a incidência de tributos sobre essa distribuição? Hoje, sim, pela legislação atual, no momento em que você tem o seu lucro presumido, não é isso? E aí, através desse lucro presumido, desconta o imposto que incidiu sobre esse lucro, que é o imposto de renda, contribuição social, PIS e a COFINS, o líquido você pode distribuir aos sócios sem a incidência do imposto de renda. Mas a pergunta que surge com frequência é: mas se o meu lucro contábil for maior que o lucro presumido, o que é que eu faço? Muito bem, lucro, aí já não é sistema tributário. Aí lucro é o aumento do teu patrimônio gerado através da tua atividade econômica, não é isso? Quando a receita é maior que as despesas, você tem lucro e esse lucro faz com que o teu patrimônio aumente. Ora, se aumentou o patrimônio e o teu lucro é superior ao lucro presumido, o que é que tu tens que fazer? Comprovar que este lucro contábil é maior que o lucro presumido. E como é que tu faz isso? Através da manutenção dos registros contábeis. Tu só podes distribuir o lucro contábil quando tu comprovares junto à Receita Federal, né, que o lucro efetivo é maior do que a presunção de lucros. Para isso, tu tens que ter o quê? A tua contabilidade. Tu tens que gerar o teu patrimônio para fazer esta comprovação. Então, não adianta você chegar e dizer, não, eu, como apuro o meu imposto através do lucro presumido, então eu não preciso comprovar, né, o meu resultado
mantendo contabilidade. Bom, quem diz isso está dizendo o seguinte: se o teu lucro contábil for maior que o presumido, tu não pode distribuir, porque se tu fores distribuir, tu vai ter que pagar o imposto sobre este excesso, sobre essa diferença que tu está distribuindo. Então, o que tu tem que pensar é o seguinte, é que nós temos muitos despachantes tributários enrostidos dizendo que fazem contabilidade, que na verdade eles não fazem contabilidade. Quando contabilidade foca no patrimônio. Quando o escritório diz que é de contábil, ele está dizendo o seguinte: nesse escritório nós registramos todo o ato que o gestor pratica para apurar o seu patrimônio, para verificar se esse patrimônio aumentou ou diminuiu e comprovar isso. Ok? Então deu para entender? Lucro presumido é uma forma é um regime tributário, é uma forma de pagar o tributo. Se o teu lucro contábil é maior que a presunção estabelecida por lei, tu tens que comprovar. E se tu comprovares, tu pode distribuir sem haver a incidência tributária sobre essa diferença. Entendido? Só porque eu chamo a atenção por um detalhe. É que toda pessoa jurídica, não importa o regime tributário que ela adotar, se é o regime do lucro real ou do presumido, não é isso? Ou do simples, porque o simples também obedece à mesma sistemática. Através do simples também é uma forma de tributação e que tu pode distribuir o resultado através do simples também, quando tu tributares pelo simples. Só porque há um detalhe, que tu só pode distribuir lucros se tu não se não tiver dívida com a União e com a Previdência Social, com as suas autarquias. Porque se tu tiveres dívidas com a União, com a Previdência Social e demais autarquias da União, essa distribuição indevida vai te gerar uma multa de 50% do valor distribuído. Então, o que tu tens que fazer é o seguinte: antes de fazer a distribuição, tenha a prova de que tu não deves para a União, para não ter um problema futuro. Porque você sabe que todos os anos as pessoas jurídicas informam para a Receita Federal, seja através da DIRF, seja através da ECF, o quanto foi distribuído de lucros aos seus sócios. Se tu tiveres dívida lá na União e com esta informação, a lei diz, tu não podes distribuir lucro se tu deve para a União. Se tu distribuísse o lucro, tu vai pagar uma multa correspondente a 50% do valor distribuído. Então, muito cuidado. Lucro tu pode distribuir sem a incidência de imposto de renda quando o sócio receber o valor. Só que este lucro, para poder ser distribuído, é necessário que não tenha dívida com a União, ok? Então, para te distribuires o lucro contábil e esse superior ao lucro presumido, tu tens que comprovar através dos registros contábeis que efetivamente o teu resultado foi maior, tá ok? Era isso aí. Que beleza, eu acho interessante. Isso é uma coisa importante, porque tem muitos empresários que nem sabem, nem têm conhecimento disso, desses detalhes que acabam trazendo compromisso e comprometendo, né, a própria saudabilidade da empresa. E é verdade, só para registrar, que o lucro presumido foi instituído no Brasil em 1943. Vê que já faz 80 e tantos anos, ok? Que esse regime foi instituído no Brasil e mesmo assim as pessoas ainda têm dúvida da maneira da distribuição. 8 décadas de dúvidas. Exatamente. Salésio, um grande abraço, parabéns aí pelo trabalho. É isso aí, continue mandando as perguntas que na medida do possível estamos aqui para respondê-las. Até a próxima. Até a próxima.